Capítulo do Ministério das Relações Exteriores, artigo 198. Levando em conta as peculiaridades do Ministério das Relações Exteriores, o Poder Executivo adotará a estrutura orgânica e funcional estabelecida pela presente lei e, no que couber, o disposto no seu título 11. Capítulo 6 dos novos ministérios e dos cargos. Artigo 199. Ficam criados, inciso 1, revogado, 2 o Ministério do Interior, com absorção dos órgãos subordinados ao Ministro Extraordinário para a coordenação dos organismos regionais. Inciso 3 o Ministério das Comunicações, que absorverá o Conselho Nacional de Telecomunicações, o Departamento Nacional de Telecomunicações e o Departamento dos Correios e Telégrafos. Artigo 200. O Ministério da Justiça e Negócios Interiores passa a denominar-se Ministério da Justiça. Artigo 201. O Ministério da Aviação e Obras Públicas passa a denominar-se Ministério dos Transportes. Artigo 202. O Ministério da Guerra passa a denominar-se Ministério do Exército. Artigo 203. O Poder Executivo expedirá os atos necessários à efetivação do disposto no artigo 199, observadas as normas da presente lei. Artigo 204. Fica alterada a denominação dos cargos de Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores, Ministro de Estado da Aviação e Obras Públicas e Ministro de Estado da Guerra, para, respectivamente, Ministro de Estado da Justiça, Ministro de Estado dos Transportes e Ministro de Estado do Exército. Artigo 205. Ficam criados os seguintes cargos: inciso 1, Ministros de Estado do Interior, das Comunicações e do Planejamento e Coordenação Geral. 2 em comissão, a linha A, em cada Ministério Civil, Secretário-Geral e Inspetor-Geral de Finanças. A linha B, Consultor Jurídico, em cada um dos ministérios seguintes: Interior, Comunicações, Minas e Energia e Planejamento e Coordenação Geral. A linha C, Diretor do Centro de Aperfeiçoamento, no Departamento Administrativo do Pessoal Civil, DASP. A linha D, Diretor-Geral do Departamento dos Serviços Gerais, no Ministério da Fazenda. Parágrafo único. À medida que se forem vagando, os cargos de consultor jurídico atualmente providos em caráter efetivo passarão a sê-lo em comissão. Artigo 206. Ficam fixados da seguinte forma os vencimentos dos cargos criados no artigo 205, inciso 1, Ministro de Estado, igual aos dos Ministros de Estado existentes. 2 Secretário-Geral e Inspetor-Geral de Finanças, símbolo 1C. Inciso 3 Consultor Jurídico, igual ao dos consultores jurídicos dos ministérios existentes. 4 Diretor do Centro de Aperfeiçoamento, símbolo 2C. Inciso 5 Diretor-Geral do Departamento de Serviços Gerais, símbolo 1C. Parágrafo único. O cargo de Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, símbolo 1C, passa a denominar-se Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, DASP, símbolo 1C. Artigo 207. Os ministros de Estado extraordinários instituídos no artigo 37 desta lei terão o mesmo vencimento, vantagens e prerrogativas dos demais ministros de Estado. Artigo 208. Os ministros de Estado, os chefes dos gabinetes civil e militar da Presidência da República e o chefe do Serviço Nacional de Informações perceberão uma representação mensal correspondente a 50% dos vencimentos. Parágrafo único. Os secretários gerais perceberão idêntica representação mensal correspondente a 30% dos seus vencimentos. Título 16 das disposições transitórias. Artigo 209. Enquanto não forem expedidos os respectivos regulamentos e estruturados seus serviços, o Ministério do Interior, o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e o Ministério das Comunicações ficarão sujeitos ao regime de trabalho pertinente aos ministérios extraordinários que antecederam os 2 primeiros daqueles ministérios no que concerne ao pessoal, à execução de serviços e à movimentação de recursos financeiros. Parágrafo único. O Poder Executivo expedirá decreto para consolidar as disposições regulamentares que em caráter transitório deverão prevalecer. Artigo 210. O atual Departamento Federal de Segurança Pública passa a denominar-se Departamento de Polícia Federal, considerando-se automaticamente substituída por esta denominação a menção à anterior constante de quaisquer leis ou regulamentos. Artigo 211. O Poder Executivo introduzirá, nas normas que disciplinam a estruturação e funcionamento das entidades da administração indireta, as alterações que se fizerem necessárias à efetivação do disposto na presente lei, considerando-se revogadas todas as disposições legais colidentes com as diretrizes nela expressamente consignadas. Artigo 212. O atual Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, é transformado em Departamento Administrativo do Pessoal Civil, DASP, com as atribuições que, em matéria de administração de pessoal, são atribuídas pela presente lei ao novo órgão. Artigo 213. Fica o Poder Executivo autorizado, dentro dos limites dos respectivos créditos, a expedir decretos relativos às transferências que se fizerem necessárias de dotações do orçamento ou de créditos adicionais requeridos pela execução da presente lei. Título 17 das disposições finais. Artigo 214. Esta lei entrará em vigor em 15 de março de 1967, observado o disposto nos parágrafos do presente artigo e ressalvadas as disposições cuja vigência, na data da publicação, seja por ela expressamente determinada. Parágrafo 1º. Até a instalação dos órgãos centrais incumbidos da administração financeira, contabilidade e auditoria, em cada ministério, artigo 22, serão enviados ao Tribunal de Contas, para o exercício da auditoria financeira, a linha A, pela Comissão de Programação Financeira do Ministério da Fazenda, os atos relativos à programação financeira de desembolso, a linha B pela Contadoria Geral da República e pelas contadorias seccionais, os balancetes de receita e despesa, a linha C pelas repartições competentes, o hall de responsáveis pela guarda de bens, dinheiros e valores públicos e as respectivas tomadas de conta, nos termos da legislação anterior à presente lei. Parágrafo 2º. Nos ministérios militares, cabe aos órgãos que forem discriminados em decreto as atribuições indicadas neste artigo. Artigo 215. Revogam-se as disposições em contrário.